E aí, beleza? Esse é o 9º programa Comendo a Bola e me pediram para entrar um pouco mais alegre, mais esfuziante, então eu estou aqui me enchendo de alegria para cumprimentar os amigos para mais esse programa aí, o 9º programa Comendo a Bola. Já os grandes companheiros aí de bancada, Rodrigo Titerix e professor Carlos Falkowski. E esse programa ele é gravado antes, mas estamos em plena Copa do Mundo. Então, nada mais justo que a gente fosse buscar lá no Velho Futebol uma postagem para dar aqui o tom do nosso papo de hoje. Queres apresentar para nós? A postagem escolhida que está aparecendo na tela, confere, Capelari. Parece que vai aparecer. Parece que a técnica se comprometeu a aparecer. É uma postagem do grande jogo, um dos grandes jogos daquela Copa, o Brasil 2, Itália 3, né, que teve a eliminação da seleção brasileira. A eliminação no triangular. Perfeito. Esse jogo é um dos jogos que vai nortear o programa, inclusive o VAR retocou, né, presidente? Certo? É perfeito, inclusive o jogo que aconteceu no estádio Sarriá, que hoje já não existe mais. Perfeitamente, uma informação complementar. Só uma questão. O tema do programa? Tema do programa. Então, Capelari. Qual é? Seria seleções que provavelmente ganhariam a Copa, mas no fim não ganharam. Eu acho que não. Não, eu tenho certeza. Porque Não. Porque eu participei da produção e escolhi 3 que não ganharam. Mas está colocado de maneira errada. São 3 provavelmente ganhariam. Que teriam todas as condições, que eram favoritas, mas não chegaram ao título. E não foi isso que eu disse? Não. Eu posso fazer uma colocação, eu vejo de uma outra forma. Pois não. Eu acho que são seleções que, apesar de terem saído derrotadas dessas Copas, elas são maiores, historicamente, alcançaram uma proporção maior do que as próprias seleções que acabaram sendo campeãs nas respectivas Copas. Elas são mais faladas, comentadas do que aquelas que ganharam as Copas. Eu creio que é o caminho. Depende muito do ponto de vista, né? Sempre. Eu acho que isso é controverso, porque, claro, que o Brasil 82 é bastante falado. Essa é uma seleção. Essa é uma, né? São quantas? São 3. 3. Não sei se nós vamos na ordem cronológica. Preferencialmente. E são 3. Perfeito. E são 3, porque só existem essas 3. Não, por questões de logística e horário, né? Tá bem, mas... Foram preferências da produção. Tá bem. A produção, eu acho que conjunto, decidiu pelas 3. Eu acho que elas são unanimidades. Mas é interessante depois fazer o exercício rapidamente para ver se teria uma quarta. Não, acho que sim, acho que vale. Né? Então... Vamos lá? Contextualiza a primeira. Cronológica, é isso? 1954. 54, Copa na Suíça, né? Quem era a grande favorita? Quem é que estava 4 anos sem perder um jogo? Quem é que foi o Wembley goleou a tão decantada seleção inglesa? A Hungria. A Hungria de Puskás, Hidegkuti, Zibor. Me ajuda aí, tu. Groxis era o goleiro, né? Então, a seleção da Hungria goleando praticamente todos os seus adversários. Fez uma primeira fase... Era uma forma, na verdade, bastante... Como é que era a fórmula? Era esdrúxula, para usar o termo. Era um grupo com 4 seleções... Teria sido um brasileiro que montou essa fórmula? Olha, não é o caso, mas poderia. 4 seleções com 2 cabeças de chave, sendo que esses 2 cabeças de chave não se enfrentavam. Então, você, em vez de enfrentar 3 adversários, você jogava só com 2. Por exemplo, o grupo era Brasil, México, França e Iugoslávia. E o Brasil não enfrentou a França. E isso gera... Eram 2 cabeças de chave por grupo. Por grupo, isso. Exato, não se jogava com todos os... Exato, só com 2 adversários e um terceiro não. Isso remonta aqui, trouxemos aqui alguns livros hoje para ilustrar o programa. Esse é um livro maravilhoso, escrito a 6 mãos, né? Quer dizer, o cara é maneta, tem 3 braços. Não. Um completo e o outro. 3 cabeças, né? Aliás, as maiores cabeças da literatura brasileira, e não só da literatura, Armando Nogueira, Jô Soares e Roberto Muilaer. Esse livro se chama A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar.
Todos os 3 estiveram nas 2 Copas. A Copa que ninguém viu... Inclusive, o Jô Soares deu uma entrevista antes de falecer para um programa de televisão. Sport TV. Acho que foi a última entrevista. A última entrevista dele, já estava bem ruinzinho de falar, inclusive, falando exatamente desse detalhe, da Copa que ele estava presente em 54, que ninguém viu, mas ele viu. Ele tinha 16 anos, uma coisa assim, não é? Por aí. Ele tinha ido estudar na Suíça, mas a questão é a seguinte, ele conta... a história de que os jogadores brasileiros, depois da partida contra Iugoslávia... Esse foi um jogo... É um parênteses grande no programa, mas vale a pena. O Brasil foi disputar o último jogo da primeira fase com a Iugoslávia e o empate classificavam as 2 seleções. Os iugoslavos, vamos dizer assim, para resumir, tinham lido o regulamento e sabiam disso. E os jogadores do Brasil e a delegação brasileira não sabia. Achava que o jogo tinha que ser vencido. E num certo momento, acho que foi 1-1, salvo engano, os iugoslavos sinalizaram. E o Brasil suando e coisa e tal, e os iugoslavos, calma, né? 1-1 classifica. E acabou o jogo 1-1. Os iugoslavos comemoraram e os brasileiros saíram pensando que estavam eliminados da Copa. E não estavam, presidente. Segundo o Jô Soares... Isso reflete o brasileiro médio e seu entendimento de regra. Não, mas uma vergonha absoluta, né? Mas também a questão da época... Maurício... Não estou tentando... As pessoas em 1954 sabiam ler. Tenho certeza que o regulamento estava escrito em inglês e francês. Pelo amor de Deus, que a delegação brasileira não tinha alguém que interpretasse o regulamento do campeonato de futebol. Não, perfeito, tem razão. Mas, de fato, a questão do tempo dá uma ajuda aí no... Eu discordo. Mas o Jô Soares conta a história de que ele no hotel, acho que tinha mais um colega não dele. Quero cometer aqui o erro, mas se eu não estou enganando, Paulo Plané Buarque, e eles chegam no ônibus e encontra alguém da delegação. A delegação cabisbaixa e eles estavam felizes porque o Brasil havia se classificado. E aí para o jogo contra a Hungria. Exatamente. Famosa Batalha de Berna. Eu gostaria de fazer mais uma observação sobre o livro, presidente, se o senhor me permite. Pode fazer. Mas eu preciso do livro, porque é pela imagem. Eu acho que o Capelari deve ter percebido. Olhando a capa, o livro fala sobre a Copa de 54, correto? Correto. E de 50. Ah, ok. Porque a fotografia da Copa do Maracanã em 1950. Exato, porque é o seguinte, a Copa que ninguém viu é a Copa de 54. E a Copa que não queremos lembrar é a Copa de 50. Okay. E o livro é a Copa que ninguém viu e a que não queremos lembrar. Esse livro eu não li. E todos os 13 estiveram nas 2 finais. Ok, obrigado pela informação. Bem, a Hungria em 54 já, digamos assim, já entramos na seleção da húngara. O fato do Brasil ser citado e esse livro aparecer no nosso debate tem tudo a ver, porque o Brasil passou, mesmo com um empate com a Iugoslávia, como o Capelari falou, e pegou a Hungria na famosa Batalha de Berna. Foi um jogo extremamente violento. A Hungria ganhou, salvo engano, 3-1. E já durante o jogo, os jogadores, as entradas eram violentas. E depois que tem o apito final, há uma briga generalizada, né? Os jogadores brasileiros e húngaros se engalfinharam, né? Então, é uma passagem bastante curiosa. O que acontece depois? A Hungria vai à semifinal contra quem? Presidente, o senhor está atento? Uruguai. Que era... Eu estou só vendo algumas coisas. Não, sim. Esse detalhe do Jô Soares comentando da... Apareceu? Apareceu aqui. Uma última colocação sobre ainda a Batalha de Berna, né? Que foi apitado pelo inglês Mr. Ellis e que foi acusado durante muito tempo de ser comunista por ter favorecido a seleção húngara. E também é interessante lembrar que essa seleção húngara, que participou também de ciclos olímpicos, né? O Helsinki 52. Ela era a propaganda do governo. Eu preciso depois fazer um parênteses. Rapidamente, a parte esportiva... Sempre foi. Era um elemento de propaganda. Perfeito. Porém, né, aqui no teu livro, que eu também já li,
do Puskás, narra que depois o Puskás é um dissidente do regime modelo e que acaba jogando a Copa pela história. Olha só, Pois não. quando terminou o jogo, João Soares conta, fomos até o ônibus para cumprimentar os jogadores. Isso. Éramos pirralhos, eu tinha 16 anos. No ônibus estava todo mundo cabisbaixo. Rodrigues, que era do Fluminense, o ponta, chorava. Zezé Moreira, chorava. Todos estavam arrasados pela certeza da desclassificação. Aí a gente entrou e disse, parabéns, estamos classificados, vamos para a próxima, vamos resolver com a Hungria. Aí todo mundo beou, sai daí, moleque, não sabe de nada, tá de sacanagem, desce do ônibus. Eu me lembro nitidamente, a gente chegou a botar o pé dentro e tentar entrar no ônibus. Foi uma emoção, a primeira vez que vi os jogadores da seleção assim de perto, em carne e osso, ali do lado. Tivemos de sair do ônibus escorraçados. Só no hotel é que eles foram saber que o Brasil ainda estava no páreo. Exatamente o que nós contamos. Mas o relato dele assim, porra, esse cara me escorraçaram de dentro do ônibus, cara. É por isso que eu digo. História saborosa, né? Ela tem... Não, é saborosa. É pra quem saborosa. não, recomendamos, hein? Companhia das Letras. Esse livro é antigo. Esse Enfim. livro deve ter sido lançado em 90 por conta da Copa ou de 98 ou de 94. Esse aqui é uma primeira reimpressão, Maurício, é 94. É isso aí. Sempre em ciclos, né, de Copa do Mundo há inúmeros lançamentos. A história realmente ela é muito interessante, mas a minha crítica... O que chama atenção aqui, um dos capítulos que você levantou em relação à questão de ser duas Copas, um dos artigos escritos pelo Armando Nogueira fala 10% da população do Rio no Maracanã. 10% da população do Rio de Janeiro. 200 mil. Aí é a Copa de 50. Tinha... dizem em torno de 200 mil, os números não chegam a isso, até porque são extraoficiais. Então, devia ter o quê? Então... 2 milhões, né? 2 10%. Né? Conta simples. Claro. O arquiteto não podia nem pensar eu ia diferente. perguntar para o Capelari, que é o melhor em matemática da equipe. O que eu queria... Vamos voltar para a Copa? O senhor não fique bravo. Eu não estou bravo. Hungria e Brasil. Não, passou já. Já estamos em Hungria e Uruguai. Uruguai, campeão da Copa de 50. Em cima do Brasil. Em cima do Brasil. Inclusive, me chamou a atenção no livro, eu gosto de lembrar aqui, que teve... fotos de 50. Não, assim, ó. Um necrológio anunciando o falecimento da seleção brasileira que foi publicado no jornal uruguaio. El seleccionado brasileño, o terror do mundo. Su padre Obdúlio Varela, sus hermanos políticos, Gastão, papapá, o nome todos, invitam al sepelio que se realizará por la calle 18 de julho. Convidando para uma missa de 7º dia do Brasil pela derrota de 50. É a famosa gozação, né, dos uruguaios, né? Mas voltando para a Copa em questão, o Uruguai era um bom time, claro, né, era a base da campeã de 50. A Hungria vinha de um jogo extenuante e violento contra o Brasil. O Puskás já não tinha jogado contra o Brasil porque se machucou numa partida na primeira fase contra a Alemanha Ocidental, que usou um time misto e perdeu de 8-3. Um dos maiores placares de... Veja que o técnico alemão, Sepp Herberger, por estratégia... Imagina se ele não ia dizer que foi uma estratégia. Sim, até porque... Que bom, mas foi. Porque o alemão é superior. Não. Vamos se ater aos fatos históricos. Tá. É uma estratégia pensada... Ele pensou assim mesmo, olha, não adianta a gente bater forças com a Hungria agora. Vamos classificar em segundo. E foi o que aconteceu. A Alemanha tomou de 8-3, depois fez um jogo de desempate com a Turquia e passou de fase. Aí pegou a Iugoslávia e depois pegou a Áustria. Porque ficaram no mesmo número de pontos, né, com a Turquia. Lembra que o senhor em programas atrás comentou que era contra jogos de empate. Né? Inclusive eu citei que tinha acontecido em Copas. Isso. E aí está um exemplo. Né? O jogo Uruguai e Hungria também um dos jogos sensacionais. 2-0 a Hungria abriu e o Uruguai foi buscar o empate nos 90 minutos. Então veja o desgaste do time húngaro. Na prorrogação, aí o bom futebol húngaro prevaleceu e acabou 4-2. E aí chegamos na final, em Berna também, na capital suíça. E esse jogo tem o nome O Milagre de Berna. Em 8 minutos de partida, o lance do aquecimento capilar, tu tens a informação boa, né? A questão que é uma informação extraída aí do livro do Puskás... É que o grande... Uma lenda do futebol. Esse é um excelente livro. Mostra lá, presidente. O grande diferencial dessa seleção húngara na época, né, é que eles tinham um primor ali pelo preparo físico. Perfeito. E eles entravam aquecidos.
o que não era comum na época, então a parte física era bem incipiente, digamos assim, né? Isso, a maioria fazia aquele alongamento, aquela corridinha, e os chinelo male. E os húngaros com aquecimento já muito superior. Começavam a fazer e aí deu. Aí deu. Isso é piada interna. Mas faz parte. E era o professor Ivan de Educação Física do Colégio Catarinense. Praticamente ninguém conhece, mas enfim. Sim, mas eu conheço. Ele pode estar vendo. E aí, ele com certeza está vendo. Um abraço, Ivan. Sim, já mandei o link para ele assistir nossos programas. Excelente. Tem contato com o Ivan até hoje. E o que acontecia? A Hungria já era um bom time, toque de bola, jogava com 5 se revezando no ataque. E aí, com aquecido. Era o primórdio do carrossel? Não acelere o programa. O carrossel vai chegar. Primórdio, assim, como você falou, rodava, todo mundo sem posição. É que a maioria jogava no WM, né? Que é o posicionamento do jogador do gramado, e a Hungria fazia um revezamento muito maior, né? O centroavante Hidegkuti, ele foi deslocado 10 metros para trás, o que confundia e deixava a defesa numa situação não comum. Porque era muito fixo o posicionamento dos atletas antigamente, né? Não havia essa... O cara mexeu um pouquinho de posição... O Hidegkuti talvez tenha sido o falso 9, né? E foi um dos grandes jogadores desse clube, dessa seleção, tá? Faz tempo que eu li esse livro, foi nos anos 90, e eu não lembro dos apelidos, né? Mas eu também faz um tempo. Os jogadores húngaros tinham apelidos, e eu sei que tem um documentário, também assisti nos anos 90, chamado A Seleção de Ouro, estará nas legendas, né? Tem a ver com a Hungria? Com a Hungria, sobre esse time da Hungria. Deixa só títulos... eu preciso citar, porque eu marquei, inclusive aqui, está marcado uma frase que ela é absolutamente relevante. O que aconteceu? A Hungria abriu 2-0, se não me engano, no 8º minuto. O segundo gol húngaro foi... Já entraram aquecidos, já entraram atropelando. 1-0, e o segundo gol, na verdade, foi uma colaboração. Não me lembro o zagueiro alemão que recuou a bola muito mal recuada, e o goleiro Toni Turek falhou. E aí 2-0 Hungria. Aí o que aconteceu? Vem uma frase. Só que já vou adiantar, todo mundo sabe que a Alemanha virou o jogo, né? Mas logo depois a Alemanha fez o seu primeiro gol, e acho que uns 10 minutos depois fez o segundo e empatou. E lá, faltando 10 minutos, houve o terceiro. A frase que é importante ser citada é a seguinte: um capítulo especial sobre essa Copa, né? Puskás disse a seguinte frase: no final das contas, perdemos porque esquecemos que o jogo dura 90 minutos. Isso simboliza um sentimento que é descrito nesse capítulo, em que a Hungria achou, entre aspas, né, que o jogo mais ou menos estava ganho. E a Alemanha acreditou até o final. Então, o futebol, ele é cruel, né? Se você o famoso só acaba quando termina. Então, se você não leva a sério, talvez até ganhe, né? Professor, só lembrando, time da Hungria, ele ganha as Olimpíadas de 52, né? Foi dito no programa. Onde é que o senhor estava com a cabeça? Estava neste livro aqui com a cabeça. Que com certeza me chamou atenção. O senhor pode ler em outra ocasião. Né? Vamos prestar atenção no momento, né? Perfeito. Enfim, o jogo termina 3-2 para a Alemanha, e os húngaros, é óbvio que lamentaram, ficaram muito entristecidos, mas o livro conta, tem depoimentos obviamente posteriores que mostram que eles, digamos assim, perceberam que foram falhos no sentido de concentração, de levar a sério o time da Alemanha, que não era o mesmo da primeira fase, quando foi 8-3. Já era o time totalmente titular. Mas a questão também das condições do Puskás, né, que era o principal jogador. Houve também uma situação importante, hein? Importante porque a Alemanha foi favorecida por uma questão política nessas finais, né? 30 mil alemães puderam cruzar a fronteira para assistir jogo, e os húngaros não tiveram permissão para viajar para a Suíça. Isso. O que acontece? Isso aí também criou um desequilíbrio. Mas cria um desequilíbrio. Então, a questão política que tu citou é importante porque tinha lá 2 mil húngaros, com certeza com autorização do governo comunista da época da Hungria. Né, os países da cortina de ferro, as pessoas não podiam transitar livremente pela Europa. A Alemanha Ocidental é um país vizinho,
A Suíça tinha muito alemão, como tu citou. Mas a torcida, ela é um fator de influência, né? Não é, talvez... Né? Mas influencia. Eu vou te citar uma... Tu quer acrescentar? Não, mas naquela época que não tinha um preparo psicológico pro jogo, se não tinha preparo físico, muito menos psicológico. Não, mas eu entendeu? Então, assim, ó, qualquer pressão externa, com certeza influencia. Não, eu não pra tô... variar, a Alemanha sendo novamente ajudada por algum tipo de apoio externo. Mas não tem o mínimo cabimento que tu tá dizendo. Não, deixa porque só... primeiro que já fala aí, Ri. Deixa eu queria acrescentar, vocês estão atrapalhando a minha conclusão sobre o jogo. O programa é só dele, vamos sair? Esse programa eu vou... Não, essa seleção eu vou concluir. Existem outros fatores que tu que jogou futebol vai saber. Primeiro, choveu muito nesse dia. E o time da Alemanha estava mais acostumado com a chuva. As chuteiras... Inclusive o Jô Soares comenta que no jogo do Brasil contra a Iugoslávia, ele se enlameou mais que o goleiro. Mesmo assistindo o jogo, ele se enlameou. Era muita lama, né? Tanto no campo quanto no entorno. Veja outro fator técnico agora. A Adidas, que é uma empresa de origem alemã, hoje em dia é uma multinacional, mas a Adidas... começou a fornecer material esportivo para a seleção da Alemanha. As chuteiras dos alemães eram mais leves e já com as tarraxas específicas para a chuva. Para água. As botinas dos húngaros dizem que ficou pesando 4 vezes mais que dos alemães. O preparo físico, aos poucos, foi, vamos dizer, equilibrado. Os alemães também tinham um bom preparo físico, né? O Puskás, Capelari citou, ele estava machucado contra o Brasil, contra o Uruguai, porém contra a Alemanha ele entrou, até porque era final de Copa. Capenga, né? Ele não estava no seu melhor, né? Então acho que isso tudo contribui para que a Hungria, então, tenha entrado para a história, mas não tenha levantado o caneco. Há uma última questão, que agora também... porque se a gente continuar discutindo isso aí, é um programa só com o Ferenc Puskás, porque nós já temos mais 2 seleções. Mas dá, né? Mas o Puskás merece, né? Rende. O que eu quero dizer é o seguinte, há uma reclamação também de arbitragem, né? Não sei se está no VAR retrô isso. Não tem imagens. Tá. Houve um gol em impedimento anulado, os húngaros eles falam. Novamente a Alemanha sendo ajudada. É sempre assim. Sempre em Copa do Mundo tem uma mãozinha a favor da Alemanha. Nós vamos ter que fazer um VAR retrô psicografado, assim, médium alemão, alguma coisa assim, húngaro. Eles acham que não havia impedimento. Os alemães acham que... A arbitragem era da onde? Aqueles filmes oficiais da Copa... Não, esse lance não aparece. É o mesmo, se não me engano, é o mesmo árbitro Ellis. Mr. Ellis. Que tu citou há pouco. Comunista mudou de lado no final. Pois é. E agora, senhor Ellis? Só vou tirar a dúvida do juiz, né? Eu acho importante, do árbitro, né? E com isso a gente fecha a seleção da Hungria. Até porque temos outras duas, né? De 54. Vamos fechar já. E vamos dar um pulo de 20 anos. Pois então. Aqui está a Alemanha 3, Hungria 2. O amigo localiza aí. O William, não, desculpa. Era um outro juiz inglês. William Ling. Então vamos deixar o... Deve ser de origem chinesa. Vamos deixar que o Ellis siga sendo o comunista histórico. Vamos pedir perdão para a família do Mr. Ellis. Não arbitrou a final. Vamos pular então 20 anos, Copa de 74, na Alemanha Ocidental. De novo. Holanda e... Holanda. A época era aceitável. Holanda pode ser usado agora. Não, quase que eu já adiantei a final e... Não pode adiantar? Não, a gente pode construir, eu acho, né? Ok. Há um caminho da Holanda até chegar no fatídico jogo final contra... Para eles, né? Fatídico. Fatídico. Para eles e para nós, né? Nós quem? Amantes do futebol. Do futebol arte. Eu vou falar mais também nesse caso, porque envolve a seleção alemã. Como eu sou um cara especializado no futebol alemão, e eu já li muita coisa sobre, mas não sei se tu quer começar pela primeira fase dos Países Baixos, da Holanda? Primeiro a gente precisa colocar que Obrigado. A Holanda é a seleção em questão. Ok. Dessa maravilhosa camisa que eu estou aqui trajando. Essa camisa é da Euro de 1984. Ok. Ganhei dos meus primos que moravam lá na época. O que significa KNVB? É a sigla em holandês da Federação Holandesa. Não? Não é o meu forte. Não, aí já é outro país, né? É os Países Baixos. A gente pode pesquisar. Vamos na primeira fase dos Países Baixos? Vamos lá. Não. Tá.
Não? A gente. Não, vamos combinar. Já tá combinar que em 74 era a Holanda. Era Holanda, vamos tratar como sem Holanda. problema. Mas é importante dizer que hoje em dia o próprio governo do país já solicitou para não... Eu vou te perguntar uma coisa. Essa seleção ficou conhecida, famosa, como o carrossel holandês. Ou laranja mecânica. Ou laranja mecânica. Eu vou te dar até o fim do programa, ou até o fim dessa discussão, para tu me fazer a atualização desse termo com Países Baixos. Claro, carrossel. Carrossel holandês baixo. Mudou agora para quê? Carrossel rebaixado. Não, carrossel neerlandês. O gentílico que é usado é neerlandês. Isso é muito simples, né? O programa ele tem que ser pautado. Vamos pro futebol. Contextualiza, professor. Na primeira fase, a Holanda estava no grupo com Suécia, Bulgária e o Uruguai. Você acha que a Holanda ganhou todas as partidas da primeira fase, presidente? Não acho nada. A história deve ter colocado. Eu sei. Me parece que não. Claro. Ele não sabe. Eu sei. Me parece que não. Não, ele foi na... A Holanda não ganhou as 3 partidas. Então, assim, a Holanda empatou com 0-0 com a Suécia. Por isso que ela cruzou com o Brasil na semifinal. Não, era um quadrangular. Calma, não adianta a Copa. Vamos lá. Tem que ser mais, assim... A Holanda empatou de 0-0 com a Suécia, ganhou da Bulgária de 4-1 e do Uruguai 2-0. Passou por... Naquela Copa existia uma fórmula que durou 2 Copas, 74 e 78, que eram quadrangular e semifinais, certo? Então tá errado eu falar que era uma semifinal. Não era só Brasil e Holanda. Mas era um jogo de semifinal. Do quadrangular. Mas era um jogo de semifinal. Semifinal. Mas era um jogo de semifinal. Aí vai. Eu vou ficar aqui, afia uma pedra no meu caminho. O professor, né, ele acha que a minha expressão foi errada. Ele não pode me desautorizar na frente dos nossos telespectadores. Não, de maneira nenhuma. Era um jogo de semifinal. Não é? Eu só fui dado arredondar a informação. Vamos lá. O quadrangular era... Antes de chegar no quadrangular, pois não. Acho que é fundamental dizer que o jogo Holanda e Uruguai é historicamente considerado o grande jogo do carrossel holandês. 4-0, né? Dissesse aqui 2. 2-0 acho que foi contra a Argentina. Então, provavelmente tenha sido um placar mais elástico. Mas o que chamou a atenção nesse jogo foi a questão do posicionamento. Estou confundindo, acho que o Uruguai, pelas camisas celestes. O presidente vai conferir. Acho que foi 2. Acho que foi na Argentina e 4 no Uruguai. Ou o inverso. Mas na primeira fase foi Uruguai, Bulgária e Suécia. Então, na Argentina já é o quadrangular semifinal. Então, perfeito. O primeiro grande jogo histórico que lança luz já apareceu. ao carrossel holandês é o Uruguai e 0-2. Com o Uruguai 2, né? O Uruguai foi 2-0. 4 na Argentina depois. Muito mais do que o placar, a questão mesmo tática. Inclusive, Pablo Forlan tomou amarelo nesse jogo. Informação completamente desnecessária para o 0-0 e meteu 4-1 na Bulgária. Foi dito já. Então, o que acontece? O quadrangular era Brasil, Argentina, Holanda e Alemanha Oriental, que acabou ganhando o grupo onde estava a Alemanha Ocidental. Cabe ressaltar que a Alemanha Ocidental era o país sede e não fez uma primeira fase boa. Acabou sendo vaiada praticamente nas 3 partidas que jogou. Pouca gente sabe isso porque, o foco acaba sendo, como tu falaste, o carrossel holandês, o Cruyff, que era o grande comandante, o Neskins, né, outro grande jogador. Mas a Alemanha ganhou suado na estreia do Chile, 1-0. A Alemanha aí depois ganhou da Austrália, que era um time fraco. E a Alemanha Ocidental ela perde o jogo para a Alemanha Oriental. Jogando bem, perdendo muitos gols e tomando um gol no final. Então a Alemanha Ocidental ela saiu vaiada. E é o fator que o Beckenbauer achou na época, né, que o fator de concentração estava atrapalhando um pouco. Então ele chegou no técnico, Helmut Schön, né, e pediu para os jogadores, ao menos, pudessem ter mais relação com a família, com as namoradas, com os filhos. Isso foi da água para o vinho. A seleção alemã ocidental, ela acabou indo muito bem no quadrangular semifinal, no outro quadrangular, que tinha Suécia, Iugoslávia, Polônia e Alemanha Ocidental. Uma chave
tida como difícil. Difícil, mas talvez comparada com a chave Mas aí que tá. A outra chave era Alemanha, brasileira. então Brasil e Holanda e Argentina. né? Polônia. Aqui eu trouxe o cachecol da Polônia até para ilustrar. Polska. O nosso grande ponteiro Nossa. direito. Lato, né? Lato. O que acontece? A seleção, por isso que eu comecei perguntando para ti, presidente, se a Holanda tinha ganho todos os jogos. A seleção que havia ganho todos os jogos na primeira fase Polônia. foi a Polônia. A Polônia ganhou da Itália, da Argentina e do Haiti, né? Que era a seleção, obviamente, mais fraca do grupo. E estava jogando um futebol muito redondo. Tanto que depois a Polônia ganha da Iugoslávia, ganha da Suécia e, por uma consequência do quadrangular, a Alemanha Ocidental e Polônia fazem um jogo que acaba sendo a Decisivo. semifinal. Tá? Já tá olhando, ele fica colando Não é aqui. que na verdade tá valendo que foi um jogo também, novamente, onde a Alemanha é beneficiada pelo excesso de água. Mas por que a Polônia não foi A Polônia é um beneficiada? time mais técnico. que a Alemanha era o Ayrton Senna É. da partida. O Barrichello Inclusive, também. tivemos um minuto comparação. nesse jogo teve um Ridículo. minuto de silêncio pro Peron, que acabou de falecer. Presidente Qual argentino. jogo? Esse O jogo em Frankfurt. Alemanha e Polônia. Alemanha Ocidental e Polônia. É jogo que definiu quem ia pra... Interessante. O gol do Gerd Müller, 1-0, Alemanha Ocidental, que vai para a final. Certo? O que acontece? A Alemanha ela chega numa ascensão na Copa e a Holanda também um pouco mais estável desde a primeira fase, né? E aí vamos para o jogo final. O jogo final tem uma... Bom, não vamos falar nada sobre Brasil e Holanda. Ah, pode... Bom, foi dito Boa. já no programa dos técnicos, do Zagallo. Acho que a gente, para quem não assistiu, É o 5º episódio. procure no nosso quinto Ok. episódio, né? Então que havia uma desinformação. O Zagallo, não, vamos dizer assim, não Vai. estudou direito o adversário. Novidade. Mas aquele jogo, né? Um jogo também histórico, a pancadaria. Muito violento também, outro jogo Esse violento. a gente pode ver aí no YouTube. É legal de ver, né? E uma questão do... o famoso jogo em que o Leão teria agredido Marinho Chagas no... Posteriormente, Eu não lembro se no intervalo do jogo. Se ok. no intervalo do jogo ou depois Não me do jogo. recordo. Mas enfim. Uma coisa que também chama atenção... Desrespeito, né, Maurício? Aí, A o quê? seleção brasileira desrespeitou a Holanda, né? Sim, O claro. Zagallo já a gente disse no programa. Vocês lembram a frase do Zagallo? né? não, ele... Vocês lembram que ele disse da A Holanda toda- joga o É muito futebol... tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá. Tá bem. Para com O isso. Zagallo já foi perdoado por essa questão, por mim, não não. por ti, mas pelo futebol É. brasileiro. É uma instituição do nosso futebol e... Pra mim, não é. Chegamos na final? Não, eu Ok. ia falar do goleiro... Youngblood. Youngblood. Que Não era um bom goleiro. Não, era um péssimo goleiro. Veja, que aquela frase, um bom time começa com um grande goleiro, já não batia aqui na Holanda 74. De fato, ele Destoava. destoava do restante da seleção, mas ele jogava de amarelo, né? O que era legal, né? Aí... Não Sim, é legal? era legal, acho legal, de amarelo. Camisas de goleiro dos anos 70 Eram são muito camisas normais, legais, Ok. né? O uniforme era uma coisa mais de Quando- poucas quando situações o de Raul Plaza destaque. não passou, É usava, isso que eu ia não. perguntar. O Raul usou antes de... Não saberia dizer. 74, basta pesquisar quando o Raul usou, né? Mas isso é isso interessante. basta, não. Isso é uma coisa que o senhor tem que fazer, porque o senhor é o professor. Não, mas isso é completamente relevante. O Raul Plaza não jogou nem a Copa de 74, nem a de 54, e também nem a de 82. Nem nenhuma Copa. Chegamos à final. Chegamos. O que acontece? E agora é regozijo. A Alemanha é campeã, ele vai começar a ficar feliz. 15 toques. A Holanda bate o centro. 15 toques na bola. Nenhum jogador alemão encosta na bola. Pênalti. Carrossel holandês. Pênalti do Fogts. Neskens vai, bate, mal batido no meio do gol, forte, do Sepp Maier. Calma aí. A bola entrou? Sim. Então não é mal batido. Isso é assunto de outro programa, já falamos. Mal batido, Alemanha Ocidental 0, Países Baixos 1. Agora virou País Baixo, não é mais Holanda. Já explicamos, né? É Holanda. Cara. É Holanda agora. O jogo, ele continuou, obviamente, num nível de tensão alto, né? O jogo foi em Munique, né? Obviamente, né? Olímpia. Olympia Stadium. Estádio Olímpico em alemão, né? Bonito estádio. Até hoje é utilizado para alguns jogos de terceira divisão.
A Alemanha equilibra o jogo, quer dizer, começa o jogo para eles perdendo de 1-0, né? Há um equilíbrio, o jogo se torna parelho, pênalti para a Alemanha, Breitner bate 1-1, continua o jogo equilibrado, não me recordo agora o tempo do... Se tu podes olhar ali, o segundo gol da Alemanha, Gerd Müller, no primeiro tempo ainda, 2-1. 43. Eu preciso do livro, porque tem uma frase, por favor, presidente. 43 do primeiro tempo. Existem coisas que ficam... Obrigado. Existem coisas que ficam marcadas novamente. Eu trouxe o livro do Puskás para falar de 54 e aqui esse livro que fala de 74. A fama da Holanda não é... Eu não quero diminuir em maneira nenhuma, né? Mas... Não, de maneira nenhuma. Eu gosto de trazer dados históricos, né? Por isso, bons livros, né? Meu óculos ficou em casa. No segundo tempo, a Holanda pressionou em busca do empate. Atenção. Isso deu a falsa impressão que ficou para o futuro, de que o time dominou o jogo e por pouco não empatou. O jogo continuou com bons lances da Holanda. Sepp Maier fez uma defesa sensacional, porém a Alemanha atacou tanto que, quem sabe um dia no VAR retrô entre um pênalti escandaloso não marcado para os alemães, né? Fora um gol em impedimento que também esse autor, o glorioso Lício Veloso Ribas, ele cita, né? Então, assim... Ai, que pena, o carrossel holandês perdeu, o time da Alemanha era um time fraco. Não, pragmático. Mas algo que se não, mas o pragmatismo ele não vai ser encarado de maneira depreciativa. Então, não, mas, ok. Mas é apenas uma diferença de proposta de jogo. Isso. Eu diria que pragmático era o time do Brasil de 94 também. Também. Campeão do mundo, um time pragmático. O time que jogava igualzinho ao mesmo tempo. Bom exemplo. Quem é que comandava a defesa da Alemanha? Vamos lá. Não preciso nem... Colegas, não nos envergonhem. Beckenbauer, cara. O Kaiser, o imperador. Então, assim, ó, o time alemão organizado, bons jogadores. O Breitner, né? O Breitner. Pois não. Grande batedor de pênaltis. Verdade. Não foi o cara que perdeu 2 pênaltis consecutivos. Amistoso, Brasil, Alemanha Ocidental? Valdir Pérez defendeu os 2 pênaltis. Já vai ser citado. Né? Exato. Professor, então, para finalizar a Copa de 74, para o legado do futebol, considerando que mesmo a Alemanha tenha sido campeã, quem foi o time mais importante ou o melhor time? Holanda ou a Alemanha Ocidental? O legado do futebol ele pode ser considerado por vários aspectos, né? Sempre. Né? Então, assim, Mas pelos seus aspectos? Eu considero um empate técnico e eu já revi essa final algumas vezes e é difícil digamos assim, tu tirar o coração fala. Não, pouco, né? Mesmo que o coração fale, eu consigo assistir de maneira isenta, né? É porque o jogo já aconteceu. É mais fácil, tu já sabe o resultado, né? Então, assim, eu daria um empate técnico, mas o futebol Maurício? É bola na rede. Maurício? Não, para mim, sem nenhum tipo de dúvida, demérito ou menosprezo ao futebol alemão e especificamente a seleção de 74, mas a importância da Holanda, né? No carrossel holandês, muito mais até do que as 2 outras vezes que a Holanda chegou a finais, né? 7-8 e 2010. 74, para mim, eu coloco a seleção da Holanda em termos históricos acima da seleção campeã da também. Alemanha. Eu também. Sigo o voto do divergente. Então vamos agora dar mais um pulinho. Um avanço de 8 anos para então nos encontrarmos na com Espanha. A seleção de 1982, seleção de Tele Santana, Valdir Pérez, Leandro, Luizinho, Oscar e Júnior. Toninho Cerezo, Falcão e Sócrates. Zico e Sócrates, Éder, Serginho. Deu? Fechamos 11. 4-2. Serginho. Paulo Isidoro. Entrava também. Batista entrava também. Seleção de 82. Vamos pro grupo inicial para começar, antes de... Ou queres... Pode contextualizar. Eu acho o seguinte, né? Primeira fase, Brasil, União Soviética, Nova Zelândia, veja a potência do futebol da Oceania. O Haiti com a Hungria em 54. Não.
confundiste o Haiti com a Polônia em 74. 74. Sim, senhor. Perdão, então. O Haiti O Haiti continua sendo aqui. Faltou uma seleção que era a Escócia do grupo do Brasil. Se tiver um jogo Haiti e Nova Zelândia valendo por alguma fase de Copa do Mundo, Poderia ter. tu assiste. Eu assisti recentemente quê? as eliminatórias mundiais, né? Agora. Qual foi o pior jogo que tu viu na vida? Costa Rica e Austrália, se não me engano, né? Muito ruim. Caralho. Brasil ganhou 2-1 da União Soviética, 2 golaços. 4-1 da Escócia Com um belo gol do Zico. e 4-0 da Nova Zelândia. Um passeio. Quantos jogos difíceis o Brasil fez nessa fase? Com a União Soviética. Exatamente. Desculpa, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Escócia pode ter se tornado um jogo fácil. Mas começou difícil. Mas Inclusive a Escócia começa 1-0, mas assim... um adversário que não pode ser colocado, sobretudo a Escócia nos anos 80 ali. O auge escocês foi na década de 70. Ok, Mas que é um seja, resquício, mas né? é... Nem Resquício. Copas, né? Não vamos menosprezar a Escócia. Não fiz isso. Ou colocar na mesma prateleira que a Nova Zelândia. Não, Nova Zelândia, sim, é um Haiti, né? Mas vamos lá. Ok. Não, eu entendi a tua colocação e concordo. Porém, a primeira fase do Brasil acabou sendo bem tranquila pós-União Soviética, ok? Isso sim. Correto. Acho que o Brasil fez por onde? Sim. Também. Até porque era uma seleção muito boa. Há de se colocar que a preparação da seleção brasileira, diferentemente do que é feito hoje, que se joga uma série de jogos com Haiti, Nova Zelândia na preparação, o Brasil enfrentou a Alemanha Ocidental, França, Inglaterra. Verdade. Um ano e meio antes. Teve o Mundialito no Uruguai. Né? Então, Sim. há de se colocar que... Era uma baita geração. Que era tem uma coisa que faz falta, né, cara? Hoje Não, é Copa das Confederações. Que podemos ficou, né? e Inclusive devemos... já foi extinta, eu acho. Podemos e devemos um dia falar sobre o Mundialito, que é uma competição muito legal, tem inúmeros aspectos envolvidos, mas isso dito para que a gente não pegue carona aí na tua... Conheço aí a tua... eu faço essa as sugestão de querer de alguma forma diminuir... Menosprezar o futebol brasileiro. que a primeira fase teria sido... Mamão com açúcar. Não. Vamos lá. Eu acho que inclusive serve para a própria Hungria de 54, Países Baixos de 74. Não, Holanda em 74. E Brasil 82, que são as 3 seleções. Existe um apego por esses casos em que não há o auge, né? Não há a taça. Existe uma questão de romancear as histórias. E quando citam o Brasil 82, muitas pessoas, inclusive, dizem que foi uma Copa esplêndida. Claro, jogando contra a Nova Zelândia e uma Escócia enfraquecida, não é um parâmetro bom. Porém, a segunda fase foi complicada, não? É porque há uma questão que eu acho que ultrapassa uma análise científica do jogo. Esse livro aqui, O Trauma da Bola, que é uma reunião de crônicas do João Saldanha, é muito rico nesse sentido. O João Saldanha enaltece a seleção de 82, vale lembrar que ele que forma a seleção de 70, e essa seleção de 82 é muitas vezes comparada com a de 70 como a próxima grande seleção brasileira. Ou as duas maiores seleções brasileiras. Exatamente. E o João Saldanha reconhece isso, mas ele é extremamente crítico no cotidiano daquela seleção. Ele ressalta que o jogo contra a Argentina, apesar de o Brasil ter vencido por 3-1, não foi um jogo em que o Brasil esteve bem, sobretudo meio campo. É um jogo em que... Embora já tivesse resolvido a expulsão do Maradona, só tranquilizou, ela não resolveu o jogo. O Brasil abriu 3-0. Maradona no Batista foi 3-0? 3-1, né? Não, mas o Brasil abriu 3-0. Aliás, um golaço do Ramon Dias. Dias. Né, da Argentina. Realmente um gol muito bonito.
Então tem isso, né? Assim, a gente leva, assim como a seleção de 74, tu citasse aqui que deu a impressão. Então, para o bem da humanidade, né? A gente sonha com... Então as coisas às vezes podem tomar uma proporção maior do que um rigor científico. Eu nem usaria essa expressão, Maurício, rigor científico. Boa. O estudo mínimo dos resultados, às vezes, já te dá uma situação. Então, por isso que nós citamos aqui os resultados, correto? Não é uma questão de diminuir ou aumentar. O carrossel holandês 74. Quem é que sabia que na primeira fase empatou com a Suécia? Não ganhou da Suécia. Quase ninguém cita, mas foi 0-0. Tá? E a segunda fase? Segunda fase. Começamos já, 3-1 na Argentina. O segundo foi um triangular, né? Outra fórmula bizonha da FIFA, nunca mais repetiu. 4 triangulares. Porque acontece? Os jogos tem que ser um de cada vez, né? Claro, né? 2 jogam, um espera. 2 jogam, um espera. Então tu tem sempre uma seleção que não joga na última rodada. Classificaram os campeões de cada triangular. O segundo jogo do triangular foi Itália 2, Argentina 1. A Itália ficou com 1 gol de saldo, o Brasil fez 3-1, ficou com 2. E aí foram jogar Brasil e Itália. O Brasil jogava pelo empate, por quê? Por causa do saldo maior. E aí a história mostra, infelizmente para nós brasileiros, um jogo dramático e triste, onde Paulo Rossi... Eu considero a primeira grande decepção que eu tive como torcedor de futebol. Como ser humano? No futebol, sim. E me lembro de ter chorado, evidentemente, né? E fazendo coro com a grande foto que foi capa, que foi capa do Jornal da Tarde, da criança chorando. Deve aparecer aqui embaixo, vou ver essa foto também, não? Vamos providenciar. Marca toda uma geração. E essa decepção, né? Somada com a pouca idade, eu tinha 9 anos. 8 ou 9, né? 9 anos. 10. Então, faz com que no imaginário, né, a grande seleção da minha vida é a seleção de 82. Eu tinha 8 anos. Chorou também? A final dessa Copa foi dia 11 de julho, no dia do meu aniversário. Então eu fiz 8 anos. Não chorei. Não chegou a chorar, Brasil e Itália? Eu chorei, mas eu tive uma recompensa nesse dia, né? Que o Brasil perdeu para a Itália. Eu era o administrador do bolão da família. Então todo o dinheiro, como ninguém acertou, ficou para mim. Todo o dinheiro na mão de uma criança de 8 anos. É isso aí. Família divertida essa, né? Sabe quem chorou depois da derrota da Copa de 82? Muita gente. Alguém bem famoso. Leão. O Emerson Leão? O João Saldanha cita aqui numa crônica. Aliás, ele cita também, o livro reúne crônicas não só de ele durante a Copa. Jornal do Brasil, né? Não lembro aqui agora qual era o veículo que o João Saldanha estava em 82. Mas ele cita aqui várias passagens interessantes e, inclusive, ele fala sobre uma injustiça com o Serginho Chulapa, que más línguas diziam que Serginho Chulapa teria sido o principal zagueiro central da Itália? Da Itália não, da Copa do Mundo. E ele faz aqui uma observação e diz que é uma injustiça absurda com Serginho Chulapa e que ele coloca a culpa muito mais no que ele chama de provincianismo caipira, que teria tomado conta da seleção. Recai muito sobre o Tele Santana. Sim, o Tele, porque o Brasil jogava pelo empate e não conseguiam, digamos assim... Ele cita aqui numa crônica... Não é administrar o jogo. Ele cita numa crônica que um jornalista espanhol questiona para ele por que é que vocês se jogaram para cima da Itália se o empate lhes bastaria. Exato. Lhes bastaria. E ele diz que ele respondeu de ombros, sem emitir uma palavra, tipo... Só que a gente já apurou também, além das nossas memórias, né, que 1 minuto depois do Brasil empatar o jogo com o Falcão, Saldanha também disse que o Brasil não jogou bem, apesar de ter conseguido o gol de empate.
o Serginho Chulapa sai para a entrada do Paulo Isidoro, né? E o Saldanha fala muito que, apesar de que o Brasil não tinha ponta, no Bota Ponta Tele e tal, outras seleções também não tinham ponta, mas que taticamente ocupavam melhor esse espaço. Então, vou te falar o que ele gravou para a Rádio Tupi ao final do jogo. Comentário extremamente... perdemos. Paciência. Campeão moral. Para mim não me serve. Campeões da burrice. Campeões da burrice tática. Esse título me parece mais apropriado. Era o que eu tinha a dizer. Ponto. Saldanha. Saldanha. Seco. Não, ao final do jogo. O Saldanha, inclusive aqui na apresentação do livro, o cara fala que, né, Nelson Rodrigues tinha uma linguagem, Armando Nogueira outra, e que o João Saldanha botava no Jornal bermuda do Brasil, e chinelo para conversar com o torcedor, ou seja, falava o linguajar. Então é isso, eu só queria fazer aqui tá aqui o nosso glorioso Valdir Pérez. Diretamente das Alagoas. Esse aqui é uma obra do artista Clemilton de Mata da Onça, um povoado lá da cidade de Pão de Açúcar. Eu mandei uma foto pro Cidade de Pão de Clemilton. Açúcar, Alagoas. Alagoas. Eu mandei uma foto do Valdir Pérez pro Clemilton e ele fez essa obra aqui, maravilhosa. Olha o Valdir Pérez segurando uma bola, não é? Um entusiasta. Maldade. Uma piada fraca. Maldade. Mas eu sou um entusiasta da arte alagoana, nordestina, e vou colocar aqui. Artesanato puro. Há uma diferença. Vou colocar aqui o Insta do Clemilton. Certamente ele terá o imenso prazer aí, se alguém tiver um ídolo e quiser um trabalho desse aqui, desse nível. uma peça única. Interessante. Só lembrando que o Brasil de 82, o próprio Valdir Pérez e o Serginho, citados há pouco aqui, eram bastante contestados, né? Assim, não é questão de ele ser um bom zagueiro, como foi dito ali pelo Saldanha, né? Mas quantos gols a gente tem, salvo engano, 2 gols apenas na Copa inteira? Na Copa. Mas no ano ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro com um gol a menos que Zico. Zico muito bem. Tem 21 ou 22 e ele 20 ou 21. Eu acho importante, Maurício, essa informação, mas... Porque ele era, a despeito do Careca ter se machucado, né, e o Saldanha joga a culpa na preparação física, né? Ele inclusive conta uma passagem que é a seguinte, que o Brasil treinava como se fosse jogar e isso estourava os jogadores. Não é correto, né? Quem era o preparador físico? Gilberto Cláudio Coutinho? Não. Tinha falecido. Acho que mas já tinha falecido o Coutinho? Talvez o Tim, né? Em 82 acho que foi o Gilberto Tim. Não, já tinha falecido, sim. O Tim. O Cláudio Coutinho já tinha falecido. O Tim, se eu não estou enganado, o preparador físico era o Gilberto Tim. Vamos procurar essa informação aí para não ficar... Gilberto Tim tanto preparou em 82 como preparou em 86. Com certeza faz o Tele, né? Nem tudo que o João Saldanha fala, né? Evidentemente... É lei, né? Mas lei. Tem muita propriedade. Mas ele era um crítico bem... João Sem Medo, não era o apelido? Isso é o nome até do documentário sobre a vida do João Saldanha. É isso, Maurício. Esperamos ter feito aí um bom programa para vocês, com informações saborosas. Teremos o VAR Retrô agora? Teremos agora, depois aí da nossa vinheta e tal, entra o VAR Retrô. Vamos lá então para o nosso quadro VAR Retrô, sucesso absoluto aí no nosso programa. E o lance de hoje não poderia ser outro senão o gol ou o pênalti. Nem gol, nem pênalti, Maurício. Vamos se concentrar no programa. Poderia ter sido, né? Claro, poderia. Se fosse marcado, poderia ter sido, né? Se o juiz não tivesse invalidado antes. Então, do jogo Brasil-Itália, o placar era 2-1 para a Itália no momento, 42 do primeiro tempo. Do primeiro tempo. O jogo já citado, né? Brasil-Itália
triangular semifinal. No estádio Sarriá. Exato. O que acontece é o seguinte, né? Vocês já estão vendo a imagem aí? É uma bola enfiada para o Zico. O Gentili foi o carrapato do Zico nesse jogo. E o Gentili puxa a camisa. Agora, por trás do gol, a gente consegue mais ou menos visualizar. Olha, ele mostra a camisa rasgada. O que acontece? Que o árbitro era o israelense Abraham Klein. Alega impedimento do Zico. Portanto, não pênalti. Isso foi o... Mas o Bandeira deu impedimento? Não saberia dizer porque a imagem não mostra. Então... É bem controverso. Mas impedimento é possível, se a gente olhar bem o lance. O presidente vai estar. Bom de analista de impedimento. Assim, você vê que na enfiada, onde é que tá o cara lá? Bem aqui dentro, e o Zico tá na linha da área. Mas a gente consegue ver que tá na linha da área quando ele dá o passe aqui, ó. E a gente tem que ver a imagem nos dois contextos. A primeira imagem, quando o Sócrates enfia a bola, você vê onde é que tá o zagueiro, lá dentro da área. E quando você vê pelo ângulo anterior, quando ele mete a bola, ele tá na linha da área. Então não tem como estar impedido. Mas por trás do gol me causa uma pequena dúvida. Ele tá muito pra frente o outro jogador. O Serginho tá marcado no meio da área e o lance do Serginho em relação ao Zico tá mais próximo à linha de fundo. Isso. Olha lá, ele meteu a bola, o zagueiro tá dentro da área. Quando ele mete a bola no outro ângulo, o Zico tá em cima da linha. O Serginho, inclusive, tá de costas. Exatamente. Pro gol, né? Não, impedimento não foi. Para fazer o pivô. Em não ser de impedimento, pivô, é pênalti. De fato, eu acho que esse lance é um lance que... a história seria, obviamente, totalmente diferente. Não é tanto, né? Porque o Brasil empata depois. Não, mas cada fato que você altera, você não sabe o que acontece depois, né? Se o Brasil faz o gol 2-2, final do primeiro tempo, começa o placar com empate. O pensamento do torcedor ele é absolutamente matemático, né? O cara, se o meu time, aí o cara fez o gol, o cara já vislumbra o gol, já vislumbra o resultado e já vislumbra que o Brasil venceria o jogo e tal. É assim que funciona a cabeça do torcedor. Mas no lance, e aí eu tenho a lembrança, eu assisti esse jogo sozinho, meu pai estava viajando, foi o único jogo da Copa que eu acabei assistindo sozinho, o que de alguma forma amplificou o meu sofrimento, né? Quando eu vi o Zico com a camisa rasgada e o Luciano do Vale, que era o narrador da Rede Globo na Copa, ele... Pô, o Zico tá mostrando a camisa, tá rasgada e tal, pênalti. E não foi pênalti. Duas coisas assim, fugindo um pouquinho do VAR retrô, que na minha concepção, para mim, eu não tenho dúvida quanto a condição legal e pênalti. Mas duas coisas me chamam a atenção nessas imagens, assim, saudosistas. A forma como o gramado está cortado, em tons, bem observado. Tons escuros e claros, me lembra muito o Mineirão. Repara o desenho diferente. E outra coisa, como a rede numa trave de futebol tinha que ser hoje. Eu acho um pouco profunda. É véu de noiva, cara. A bola bate e morre. Hoje a bola bate, tem aquela bola rede quadrada. Muito mais legal assim, cara. Que a gente já inclusive falou no outro episódio, né? Que é a última Copa em que os estádios tinham suas traves originais e a partir de 86 a FIFA padroniza. Mas não é bem isso, Capelari. Eu fui dar uma pesquisada, não há uma padronização em algumas outras Copas, né? Por exemplo? 1990. Eu fui olhar a rede de Bari, era um jeito, a do Olímpico de Roma interessante, porque talvez seja a exceção. Talvez seja um período de transição. Não. 86 é a primeira vez em que... Mas aí eu me recordo muito bem a Copa de 90, enfim. Eu queria fazer o veredito, então vamos ao veredito. Então, condição legal e pênalti. O que aconteceria? O lance seguiria, o VAR chamaria para dizer não estava impedido, dê uma olhada no puxão de camisa. Talvez o árbitro olhasse e cal. Correto? Porque árbitro, só poderia analisar o lance de penal. Isso. Porque o lance de condição de jogo seria sistêmico. Isso. Então, ele daria pênalti. Fechamos. E o puxão foi dentro da área. Pô, muito dentro da área, né? Pode reparar o lance. Muito próximo à linha, né? Porque o lance tem velocidade. Linha, mas foi dentro. Mas foi dentro. Foi dentro. Então. Dentro. É pênalti. Pênalti. É cal. Pacheco, camisa 12. É da Gillette. Lembra? Lembro. Pacheco. Era a propaganda da época. Até hoje se usa o termo, né? Torcedor Pacheco. Ele gritava, não lembro de quem era o desenho. Ficou marcado.
Mas É a gente isso aí? vai apurar. É isso aí, até o próximo programa, 10º programa. Abraços, abraços. Um abraço. Esperamos vocês lá. Like, inscrição, sininho, por favor. Concorda? Sininho. Tem que concordar, né? Sininho era Da Peter Pan, a Walt história. Disney. Não, Não. pessoal, ó, segue a gente lá no canal do YouTube, dá o seu like, que isso ajuda a gente a ter cada vez mais empolgação para trazer esse tipo de assunto para vocês. Curte a gente lá. Valeu, grande abraço. Até a próxima. Alô, boa noite, bom dia. Boa tarde.